Mas boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que está de casa. Vou ficar aqui para vocês também não ficarem no vácuo. Se eu estiver na frente também, vocês me falem, tá? Eu sou a Thalita, como eles sempre falaram, né? Sou gerente de desenvolvimento organizacional lá da TIT. E sou apaixonada por treinamento e desenvolvimento. Há 10 anos, eu só faço isso na minha vida. Desenvolver pessoas. E descobrir isso como um propósito de vida. Então, a ideia hoje é que a gente falar sobre indicadores para uma boa gestão de produtividade, engajamento e resultado. Eu achei esse nome muito grande. E eu mudei o nome da palestra, tá? Me ajuda? Que vai se chamar só indicadores. Que é muito grande, eu gosto de objetividade. Indicadores é foco. Normalmente, 90% das pessoas, quando vão para as nossas palestras, para os nossos cursos, e a gente faz essa mesma pergunta, 90%, né? 91%, só mede o que a gente chama de indicador Lero-Lero. Sobre o indicador Lero-Lero. Pode passar. E aí eu vou explicar o que é esse indicador Lero-Lero. Inclusive, esse nome foi dado para os nossos alunos na mentoria. Isso aqui, ó, a gente entendeu, é tudo indicador Lero-Lero. O indicador Lero-Lero é um indicador que a gente costuma dizer que ele só tem valor para a gente, para a nossa área de treinamento. Ele é um indicador que a gente tem que medir, a gente tem que acompanhar, mas no final das contas ele não vende nada. Ele não serve para nada. Porque se você chegar para o seu diretor e falar assim, olha, mas eu fiz 200 mil capacitações, ele vai falar, que legal, qual foi o resultado? Qual foi a entrega? E aí eu queria, como o seu nome? Vamos para a linha que ela mesma recebeu um indicador de negócio. Quando ela sai do olhar do D e começa a olhar para o negócio, aí a gente vira o jogo. Mas qual que é o problema disso? Né? Como o Rodney falou, pior é antes de melhorar. E para você deixar de fazer indicador Lero-Lero, dá muito trabalho. Sabe por que dá muito trabalho? Porque você sai da sua zona e vai para a zona do vizinho. E você precisa que o vizinho te conte como está o resultado dele. Você vai lá cutucar o gerente, você vai lá cutucar o diretor. E dependendo de como você tem esse relacionamento, ele pode falar, mas o que o RH está querendo saber indicador meu aqui, gente? É igual algum diretor chegar para você e falar assim, quanto que está a UNPS nos seus treinamentos? Quantas horas de treinamento? Você fala, mas o que quer saber, gente? O indicador é o meu. Então, incomoda. E por isso, voltando lá para a palestra hoje, que o mapa do poder é importante. Porque quando você tem essas pessoas mapeadas, quando você sabe que elas são as pessoas importantes para quem que você precisa entregar, e você se conecta a ela como um parceiro de negócio, quando você vai pedir esse indicador para ele, ele não vai achar estranho. Porque você é o quê? Um parceiro. Isso muda todo o jogo. Então, vamos lá. Satisfação, reação, horas, quantidade, matrícula, engajamento, adesão, evasão, tudo isso só é importante para a gente, que fique nessa sala, ok? Que os diretores precisam saber disso. Porque a gente, quando vai, vocês entendem, as pessoas estão consumindo mais, a qualidade dos meus conteúdos estão boa, qual a satisfação daquele custo? As pessoas estão concluindo, não estão concluindo, elas estão gerando engajamento, elas se matriculam, porque isso tem a ver com a qualidade do que a gente coloca para eles. Por isso que esse indicador é importante para a gente. E tem um indicador que eu brinco que é bom para 15 de RH. Você entra nas feiras com os clientes e você fala assim, eu tenho 200 mil horas no meu portal. Aí você fala, uau, nossa, tem mais que a faculdade. Nossa, no ano passado eu tive 10 mil conclusões. Né? São indicadores que só a RH vai entender e falar, caraca, essa menina é boa mesmo, deixa eu entender como é que ela faz, deixa eu fazer um bench com ela. Agora o diretor, eu vou assim, tá, e aí? Beleza, eles treinaram, e aí? O que mais? Continua, parece que a história não tem um fim. Entende? É como se você começasse a história na cabeça dele e não terminasse. Sabe? Então, esses indicadores, né? E, por exemplo, quem aqui é cliente daqui que você levanta a mão? Tem um portal. Temos lá o dashboard.
Né? Aquele dashboard maravilhoso dos meninos serve o quê? Para a gente. Para a gente como área. Mas não são indicadores que vendem. Alguns sim, outros não. Né? Então, a gente tem que aprender a tirar o que a gente chama de indicadores de negócio, que é o segundo ponto. Que esse sim vai fazer você ganhar mais autoridade. Esse sim vai ganhar você, vai fazer você ter mais respeito. Esse sim vai fazer você ter mais orçamento. Esse sim vai fazer você gerar cases do seu projeto. Esses sim são aqueles indicadores que diretores executivos gostam de ouvir. Quais indicadores são esses? Vou começar aqui e vou precisar da ajuda de vocês, ok? A nossa amiga ali contou um. Compliance. Ela tem uma nota antes do treinamento e ela tem uma nota depois do treinamento. Se esse percentual salta, tudo é indicador de negócio. NPS de cliente. Reclamação. Redução de auditoria. Satisfação. Diminuição de erro. Se você começa a quantificar isso, você vai começar a gerar resultado de negócio. Se você consegue colocar um percentual em dinheiro e mostrar percentual de redução, aí sim você vai estar falando a linguagem deles. Tem um livro famoso que tem as 4 linguagens do amor, não tem? A linguagem do amor do comercial, do diretor, é quanto eu economizei. Essa é uma linguagem do amor que não gosta, entendeu? Então, a gente precisa aprender a transformar isso de maneira que eles entendam. O esforço é o mesmo, o trabalho é o mesmo, só que você passa a levar indicadores que, para eles, fazem resultado. Para eles, fazem diferença. Então, eu queria que vocês pensassem agora. Pausa, pega um caderno aí. E pensa na sua situação hoje. Na sua área hoje. E pensa para mim um indicador que poderia ser mensurado hoje, pensando nessa linha de negócio. Indicadores que impactam no negócio. Quero fazer um exercício aqui, o mesmo exercício que a gente faz numa mentoria. Quero que você pense num indicador de negócio agora. E eu vou fazer a mesma pergunta, qual indicador você mediria então a partir de agora, para saber se ele é um indicador de negócio mesmo, ou se ele é um indicador leve. Percebam, indicador de negócio é aquele que é percebido pela organização como algo importante. Normalmente está ligado à redução, a valores financeiros, a impacto, a cliente. Ok? Alguém aqui consegue pensar em um rapidamente para falar? Aqui. Então, a gente aqui, nossa nota mudar. E a gente, e aí, para a gente fica olhando dos dois lados. Mas eu trabalho com a Lilian, prestando serviço, e desse lado eu sou a RH, desse lado eu sou a dona da empresa. E a gente mede o nosso nível de satisfação do cliente, de fidelização do cliente, pelos pacotes que ele vai fechando, porque ele está satisfeito com a entrega do nosso time. Então, a gente olha para a satisfação do cliente e olha, e a gente capacita em atendimento, em encantamento, né, para chegar lá. Não sei se dá certo. Perfeito. Fidelização é um super indicador de negócio. Você tinha um número, você aumenta, você aumenta o percentual. Fidelização significa pessoas voltando a consumir no seu negócio. Então, fidelização é um indicador de negócio. Com certeza. O que mais? Diminuição de horas do CS atendendo os clientes. Diminuição de hora do CS atendendo os clientes. Me ajuda a desengravidar isso. Pensando em treinamento de clientes. O primeiro assim, primeira pergunta, o que é o CS? Customer Service. Vou dar de novo. Então, diminuição de horas de atendimento deles, o CS dos clientes, com dúvidas técnicas, sabe? Então, quer dizer que os Assim, então, entendendo. Na verdade, é diminuição de atendimento, volume de dúvidas. Sim, sim. Isso pode ser de qualquer tipo de cliente, né? Não precisa ser só do CS. Às vezes, a gente tem ali atendimento de cliente em loja física, em loja virtual. E quando a gente fala de atendimento ao cliente, a gente está falando de dúvida, de reclamação, né? Perfeito. O que mais? Se o colaborador está bem treinado, ele treina bem o cliente precisa de treinamento
acessa menos. Perfeito? Dimensão de volume de dúvida e suporte. Mas no caso, a gente entrega direto do cliente, eu acho que Também. né? Também tem, porque assim, ó, significa mais satisfação do cliente. Quando a pessoa ela domina aquilo que você ensinou a ela, o nível de satisfação dela aumenta. Então, isso é um indicador de negócio. Agora, quando é um outro tipo de atendimento com cliente externo, uma central, gente, para atender cliente com dúvida, custa dinheiro, não custa? Quantos funcionários você precisa ter para atender esses clientes? Só que os clientes, depois do treinamento, ou da melhoria, ou do que seja o que for, eles param de atender. Então, você reduz o custo de funcionário, às vezes de ferramenta, às vezes de licença. E se vocês conseguem quantificar isso para a sua empresa, dizendo assim, olha, a gente dá um treinamento de atendimento, melhorou tanto que, em vez de 5 pessoas, 3 estão fazendo o trabalho de 5. Aí a decisão estratégica é da tua empresa. Você vai remanejar essas pessoas para outro lugar, se vai mudar a ferramenta, se vai diminuir, ou se até, né, porque aqui você vai demitir. Às vezes acontece, né? Mas, isso é um indicador de negócio. Então, Alguma linha de retenção, assim, algo que possa medir que através dos treinamentos as pessoas estão permanecendo, tem uma coisa sim. Aí a gente está falando de indicadores de RH ainda, mas retenção de colaborador tem a ver também com sentimento de permanecer, como é, de permanência, né? Ele vê valor agregado e por conta disso ele deixa, é mais complexo, mas ainda tem tirado, tá? Porque eu não posso simplesmente afirmar que as pessoas ficam na empresa por conta do meu treinamento. Aí eu estou sendo muito audacioso, certo? Mas em determinada situação, sim, por exemplo, você pode falar assim, ó, os líderes novos estão permanecendo mais depois do treinamento. Se você tem um histórico que as pessoas pediam demissão porque era muito bagunçado e que eles não tinham um acompanhamento e eles não se sentiam preparados, quando você dá o treinamento, eles explicam, você consegue fazer um antes e depois. Aí sim, deu sentido? a própria retenção, podemos chamar. Integração dá para chamar um monte de indicador da integração. Mas mais assim, que tem que estar muito tempo na empresa. Nessa linha, assim. Mas aí, assim, entra o indicador de RH, mas ao mesmo tempo, pessoas saírem também é voltar para o negócio. O que você daria para fazer, assim, ó, estou pensando na sua realidade, mas assim, daria para fazer assim, as pessoas que treinam mais permanecem mais tempo. Isso é uma estatística. Mas também você veria como indicador. Olha, quando as pessoas se sentem desenvolvidas, quando as pessoas se sentem com a oportunidade de crescimento e desenvolvimento, elas permanecem mais tempo na empresa do que as pessoas que não têm treinamento. Aí daria para você fazer medição, tá? O que mais? Gostando aqui? O que é um sell-out? Venda na ponta. Venda na ponta. Aumento de venda? Sim. Sim, porque daí é receita que eu Aumento no nosso caso, né, na Porto Belo Shopping, aumento de venda de solução completa. Perfeito, aumento de solução completa. E o outro também é redução de assistência técnica. Quando eu tenho um vendedor bem capacitado, ele vai vender corretamente o produto. Redução. Tudo isso você consegue transformar em quantidade e dinheiro. Aí, você fala, então, aí você ia gastar isso com o seu cliente, dá isso aqui para mim, que eu treinar mais outras pessoas aqui, ó. Né? E perfeito, olha, perfeito. Tem alguma pergunta no chat, alguma coisa assim? O pessoal quiser mandar aí também no chat, o pessoal que está olhando, fique à vontade, tá? Consideram mais duas, que é aumento de receita e redução de share. Aumento de receita e redução de share, perfeito? Um indicador que, no caso, para montagem, assim, sabe? Como a gente pode medir, assim, O que é uma rampagem? de onboarding, assim, De onboarding em que sentido? colaborador mesmo, ou até de cliente, assim, como que a gente vai saber se está sendo efetivo, assim, quanto tempo, sabe, se está conseguindo reduzir. Antes ele implementar um treinamento de onboarding, seja de produto, ou da área de gestão, se o colaborador ou o cliente demorava 6 meses para entender e chegar a uma maturidade, e aí eu posso usar esse dado como, depois disso, está demorando 4 meses. Tá. Tem duas maneiras de você perceber isso, tá? Primeiro, você tem que ter um histórico,
No sentido assim, olha, as pessoas que quando não tinham treinamento de onboarding, elas pediam demissão mais rápido. Porque elas se sentiam bagunçadas, a empresa desorganizada, não se sentiam preparadas e elas ficavam menos tempo. Se a partir do seu onboarding as pessoas permanecem mais, opa, já tem um ponto. Se você consegue transformar isso em quanto eu gastaria para fazer uma contratação de um novo profissional para aquela posição, opa, já temos um outro indicador financeiro. E aí você também consegue mensurar o impacto da atividade dela no dia a dia do trabalho. Então, por exemplo, esse colaborador faz o quê quando ele chega depois? Ele atende cliente. E quando, sem treinamento, ele tinha mais erro, como era a nota de satisfação do cliente? Qual é o impacto dele não saber? Aí você vai conseguir ter um indicador bom. Porque daí você vai dizer assim, olha, além de eles permanecerem, eles estão conseguindo levar mais qualidade nas entregas deles mais rápido. Porque antes, os novatos tinham mais erros, mais reclamação, menos eficiência, mais reclamação de cliente na ponta, ou eles demoravam mais tempo para entregar. Agora não, está mais rápido. E aí, de novo, você consegue fazer o antes e o depois. Eu poderia ficar aqui horas falando disso. Porque é um assunto que eu adoro. E coitada das meninas do meu time ali que sofrem isso na pele todo dia. Porque é isso. Não significa... não é sobre mim. É sobre o outro. Sabe? E indicador de negócio é exatamente isso. Quando você consegue ajudar o outro, você começa a ganhar benefícios. Só que, como o Rodney falou, pior para melhorar. Porque dá trabalho. Imagina se tem que só todos os indicadores aí. Você tem que descobrir quem é a pessoa que faz isso. Ou você vai ter que ficar muito à vida do líder que cuida disso. Para ele poder passar essas informações para você. Só que, a partir do primeiro momento que você mostrar resultado para ele, aí as portas estarão abertas, o tapete vermelho estendido, porque daí você passa a ser o que todo TD gosta de ser, um parceiro estratégico, e não só um tirador de pedido. Como o Rodney bem trouxe. Quando você recebe uma demanda de treinamento e sai fazendo, é o que a gente entra falando no modo pastelaria, né? Vocês dão, tipo, eu quero treinamento de comunicação, de feedback na campanha, senhor. É quase isso, né? Você não pensa se você está fazendo. Mas será que ele precisava de treinamento mesmo? Porque tem 2 mitos nas empresas, que tudo se resolve com treinamento e comunicação. Então, solta e-mail para todo mundo e treina todo mundo. Será que é isso mesmo? Às vezes é falta de atitude da liderança ali. E que seu treinamento não vai adiantar em nada se o líder não tiver uma postura. Então, por isso que a gente fala que tem que começar do final. Como assim, pergunta, começa do final? Todas as vezes que alguém chegar para você dizendo assim, precisamos fazer um treinamento. 2 perguntas, isso aqui é bônus, que só a gente da mentoria sabe. 2 perguntas que vocês toda vez têm que fazer. Primeiro, qual é a dor que a gente vai resolver com esse treinamento? Qual dor a gente vai resolver com esse treinamento? Qual é o problema que a gente vai resolver com esse treinamento? Sei. Então, assim, lição de casa para você, hein, líder? Volta lá, pensa e volta. Às vezes a gente tem que fazer o que eu chamo de vergonha positiva. Fazer tantas perguntas, a pessoa fica com vergonha. Nossa, peraí, eu vou ver melhor mesmo, depois a gente volta, depois a gente fala sobre isso e ele não volta nunca mais. Porque ele sabe que não é treinamento. Entendeu? Então, qual é a dor que a gente vai resolver com esse treinamento? Primeira pergunta. Segunda, qual é o indicador que vai dizer que isso foi curado? Eles vão ser capazes de fazer o quê? Por exemplo, se o seu treinamento fosse uma pílula, um remédio, tomei, ele vai ser capaz de fazer o quê depois disso? Se ele não tiver essa resposta, aí não serve. Porque se você seguir, muito dificilmente você vai conseguir tirar qualquer indicador dali. Ele não sabe. Se ele não sabe, você vai saber.
Né? E quando a Rodine falou, às vezes a gente vai ter que ser a pessoa que provoca. A gente vai ser a pessoa que vai botar ele para pensar. Você fala, pensa aí se é treinamento mesmo. Ou às vezes, pode acontecer o contrário. A pessoa achar que é um treinamento desse tamanho, e você fala assim, cara, você não é um treinamento de você tem uma semana de jornada, porque não sei o quê. Já aconteceu isso. Contando caos de família agora. Uma vez chegou para mim uma líder de tecnologia lá, de cibersegurança. Então, assim, a gente precisa treinar segurança da informação. E aí eu falei assim, olha, a gente está com um plano de ficha, de segurança, não sei o quê. E ela foi me contando, eu falei, cara, o que você precisa não é um treinamento de informação. Segurança da informação para ti é muito importante? Sim. A gente tem isso como priorização? Sim. Então, cara, a gente não vai fazer um treinamentinho. A gente vai fazer uma semana igual o Simpate. Semana da segurança da informação. Ah, me enlouqueceu. Virou cabeção, e isso há 2 anos é fixo na companhia. Então, assim como a gente tem a Simpate, que é muito importante, a gente tem agora a semana de segurança da informação. Então, olha que legal. Ela vem com uma dor, eu escuto ela, entendo o que ela precisa resolver, entendo qual é o indicador de sucesso dela, e a gente cria uma solução que, putz, atende. Agora, se você vai fazer só o treinamento que ela quer, eu vou fazer um quiz. Pergunta de resposta. Acertou, errou. E qual é o valor agregado disso? Ia resolver o problema dela? Não. Então, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, precisam se apropriar da camiseta, que diz assim, ó, especialista. Só que essa camiseta tem 11 bônus. O bônus é que as pessoas param para escutar. O bônus é que se você falar alguma coisa e der errado, a sua credibilidade pode cair. Então, ao mesmo tempo que é um superpoder, a gente tem que fazer isso com muita consciência. E essas 2 perguntas ajudam a gente a ter mais consciência. Né? Qual é a dor que eu estou resolvendo e qual é o indicador de negócio que a gente vai criar. E é o final. Porque normalmente, por que a gente fala que vai ser o final? Porque normalmente é a última coisa que você vai ver. Tá, esse treinamento resolveu o quê? Nada. Só deu trabalho para você. Ou que problema que ele resolveu? Que indicador? Gente, com 10 minutos de treinamento, eu já fiz cada coisa. Assim, ó, sério. Hoje eu falo, mas por que a gente não mentor para mim naquela época, né? Por que eu fazia isso? Que você ficava horas em sala de aula, treinando, fazendo tudo, decorando, todo um negócio muito louco, as pessoas saíam felizes, animadas, e faziam o quê? Resolviam qual problema? Nenhum, nada. As pessoas só saíam felizes. Você fala assim, o que esse treinamento gerou? Energia. As pessoas saíram de lá muito felizes. O resto, mais nada. Então, quando eu descobri que o ideal era começar pelo final, tudo fez sentido para mim. Dá trabalho. Mas, quando você faz com que ele entre na sua rotina, tudo facilita para você. Então, não tenham vergonha de se posicionar. Não tenham, pelo contrário. Comecem a fazer esse exercício que vocês vão ver muito líder pensando assim. Eu vou pensar melhor, depois a gente fala. Tá? E aí, seguindo o meu passo a passo, então, começando pelo final, tem mais uma outra coisa. Que você precisa conhecer a sua persona. Você sabe o que é persona aqui? Alguém não sabe o que é persona? Vou cair daqui a pouco. Por que a gente fala também que é importante conhecer a persona? Porque quando você não conhece muito bem quem é a pessoa, tá, que vai receber a sua solução, o seu treinamento, a chance de você fazer algo que ela não precisa é muito alta. É muito alta. Ou a chance de você fazer de uma forma que ela não gosta de aprender é maior ainda. Então, conceito de persona, né? Muito utilizado lá com a galera de UX, o pessoal da TIP usa bastante persona. Só que ele tem sido incorporado pelas empresas, porque quando se fala de experiência do usuário, você precisa saber quem que é o usuário.
do experience, quem que é esse employee, quem que é essa pessoa. Então, a gente usa muito. Então, em educação, a gente também precisa conhecer a nossa persona. Vou fazer algumas perguntas, não precisa me responder, você pode só pensar e vai tudo bem. O seu aluno, ele prefere consumir que tipo de conteúdo? Qual tipo de mídia? É PDF, vídeo, e-learning, podcast, presencial? Qual é a forma que ele mais gosta? Segunda pergunta. Qual é o horário do dia ele se sente mais produtivo para aprender? É de manhã, de tarde, de noite. Quando ele quer aprender alguma coisa, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele entra no Google? Ele entra no seu portal? Ele vai lá bater na sua sala? O que ele faz? Quando ele não consome conteúdo que você disponibiliza, ele aprende aonde? Qual é lá aqui fora no mercado? O parceiro que é referência para ele. Ele não te melhorando que quando ele pega o certificado e posta no LinkedIn, valoriza aquilo? Esse aluno, ele é incentivado pela liderança para fazer os conteúdos que você disponibiliza? Quantos conteúdos a sua liderança faz por mês? Que tipo de conteúdo? Qual é o horário? Não, é muita pergunta. Então, a persona, ela te ajuda a identificar o melhor método para você levar para eles. Mas está uma pergunta. Bom, como eu falei, trabalho aqui em anos Agility e há 10 estou na área de educação corporativa. Em 2018, eu conheci personas. Eu fui louca. Cara, é isso. Eu preciso saber que, na época, eu não era cliente da Gips, era cliente de um outro fornecedor, e eu queria saber qual era o perfil do aluno que mais consumia. Eu queria saber quem é essa pessoa, o que ela faz, o que ela come, como ela vive. Eu queria saber. Mas eu também queria saber quem é a pessoa que não faz. Porque esse é o cara que eu quero chegar. Quem é essa pessoa que não faz nada? Nem liga porque eu faço. Então, em 2018, a gente desenvolveu, eu acho, umas 16 pessoas. Porque como a gente é América Latina, eu não posso também achar que o perfil do brasileiro é o mesmo do chileno, é o mesmo do colombiano, então eu tinha que personalizar, certo? E eu descobri cada coisa incrível que eu mudei a forma da gente fazer educação. A primeira coisa foi mudar a cara do portal. Mudar o portal. Porque as pessoas queriam que ele fosse responsável para ele. Né? Então, eu não podia mais ter um LXD. Eu precisava ter um LMS. Que desse o que ele gostava de ver, do jeito que ele gosta de fazer. Né? Outra coisa que eu descobri, que o meu pessoal, ele era mais produtivo de manhã. O que eu fiz? Então é isso, eu gosto de manhã. E eles falavam o seguinte, olha, quando a gente chega aqui, se eu abro o e-mail, já era. Aí eu não consigo estudar, porque a demanda me consome. Tive uma ideia, queria saber. Tinha, na época, salas grandes, assim, de treinamento. Eu convidava eles para tomar café da manhã. Eu estava numa mesa, assim, ó, cheia de comida, e na sala tinha computadores, né? Eu falei assim, vem tomar café comigo, café com treinamento, né? Aí eu botava meu quitutes, cheirava o escritório inteiro, o pessoal entrava, a gente ia comer. E o pessoal falava assim, senta aí, vamos fazer isso. O pessoal sentava, ó, companhia por treinamento, com não sei o quê, e o meu engajamento super aumentava. Então, eram estratégias que a gente usava para também pegar as pessoas. Então, por isso que é importante você conhecer a persona, né? Além de outras coisas que a gente descobre, né? Método, forma, o que é valor para aquele aluno, se o aluno ele valoriza mais certificado ou ele valoriza, sei lá, você contratar um palestrante de renome. Tipo assim, você precisa dar 10 cursos para ele no ano. Contrata um cara muito fera e dá, porque aquilo para ele já vai lembrar o ano inteiro. Porque você trouxe aquele cara fera. Né? A gente descobriu o valor das comunidades, da importância que eles sentiam em, por exemplo, um ensinar o outro sem eu ter que falar para ele que ele precisava aprender.
eles mesmos se relacionavam entre eles, tiravam dúvidas, falando do time que é mais técnico. Então, persona é uma coisa que é muito legal. Se você não tem, sugiro você fazer uma. Quem é a sua pessoa? Para quem você gera conteúdo? E às vezes, dentro da sua própria empresa, tem lá o colaborador base, tem pessoas totalmente diferentes. O jeito que você leva conteúdo para um analista de cloud, por exemplo, ou um desenvolvedor júnior, que seja, é diferente da tia da limpeza. É diferente da recepcionista. Então, eu não posso tratar elas do mesmo jeito. Porque a tia da limpeza vai olhar e falar, nossa, é esquisito, isso aqui não é para mim, entende? Então, conhecer as suas pessoas é fundamental. Então, conheça, porque quando você conhece e você direciona o conteúdo para ela, a chance dela se sentir importante, vista, lembrada, concluir o seu conteúdo é muito maior. Então, conhecer a persona te ajuda em muitas coisas, tá? E para finalizar, eu não sei nem se eu estou no tempo, eu estou falando aqui, se eu me perdi, já, tá? A gente gosta de falar do... Quanto? Valeu. A gente gosta de falar do jogo do progresso. O que é o jogo do progresso? É o acompanhamento. É todo dia. É tentar mais um pouquinho. Porque assim, se você coloca um treinamento para rodar, ou uma solução para rodar, e você vai deixar para ver o resultado só lá no final, se tiver que mudar alguma coisa no meio do caminho, você perdeu o time. Então, o jogo do progresso é ir acompanhando. Então, mas como é que eu faço, então? Por exemplo, quando você tem alguma coisa técnica, é muito mais fácil você ver o resultado em poucas semanas, concorda? A pessoa não tinha conhecimento, ela tem, começa a aplicar, você já consegue ver. Comportamental demora mais, porque ela está motivada, ela vai começar a fazer aquilo, daqui a pouco ela vai escorregar, aí eu lembrei, tem que fazer o treinamento, voltei. Então, a permanência dela para você ver se ela mudou de comportamento, quando o conteúdo é mais soft skill, ele é um pouco mais demorado. Então, o que a gente fala? É o seguinte, treinamento técnico, dá para você tirar um antes depois ali um mês e meio, até 2. Comportamental, não. Você vai esperar pelo menos 3 meses para ver se entrou na cultura. Se entrou no dia a dia. Porque senão a pessoa está fingindo para você, entendeu? E acompanhar o indicador. Como é que está? Seu cliente, por exemplo, você tem um treinamento de relacionamento com o cliente, e você vai mentorando, vai acompanhando. Como é que está o NPS agora? Chegou mais alguma reclamação? Como é que está as coisas? Não deixa para fazer. Uma das coisas que a gente fala lá no CIPES, que é o último pitch, a gente fala de cadência. O RH, ele precisa aparecer mais. Tem uma frase que eu gosto muito desse, quem não é visto não é lembrado. E tem uma sigla que eu falo assim, cara, você precisa usar muito o LBC. Sabe o que é isso? Levanta a bunda da cadeira. E vai lá falando das pessoas. Fica escondido. Então, esse jogo de progresso é você o tempo todo estar olhando para isso. Não esquecer disso. Não dá para você ter um portal e olhar o indicador uma vez por ano. Tem que ser todo mês. Né? Para você ir acompanhando, se tiver alguma coisa errada, você já corrigir. Você não vai deixar para fazer no final do ano. Né? Então, dá trabalho, mas é só assim que a gente passa a ser considerado um tendente estratégico. E não só tirador de pedido. Percebem? Então, assim, eu sou muito legal. Eu trouxe um plano para vocês. Pode passar para mim? Esse é o meu plano que o pessoal da nossa mentoria ganha quando faz a mentoria com a gente. Que é uma lógica, tá? Do que fazer. Então, por exemplo, vai chegar um projeto novo. Então, que pergunta é esse? Você vai colocar uma linha lá. Qual é o objetivo? Ou para trocar de tutor? Qual é a dor que a gente vai resolver? Tem que estar claro, porque às vezes você vai desenhar um plano lá de treinamento, você fala, você tem a dor, você está desenhando, você tem que olhar para tudo que você vai fazer, se realmente vai sanar a dor. Ou se você só está se dispersando. Ou se você só está criando tarefas a mais para você. O que você está tratando aqui vai sanar essa dor? Vai, então continua, tá? Então, qual é o objetivo, qual é o projeto, as etapas, que eu trabalho muito com mapa mental e timeline, chamem como quiser, mas para mim tudo tem etapa, tudo tem passo a passo. Se vem com uma lista de coisas, já era, entrei, não consigo. Me fala qual é a timeline. Fatores de sucesso.
porque tem algumas coisas que elas não são quantitativas, mas elas são qualitativas. Então, se a gente também colocar, tipo, olha, não tem indicador, mas a gente pode perceber isso. Põe ali para você acompanhar. É um bem bolado, é um combinado, certo? Indicador de sucesso, dica. Para cada treinamento que você for fazer, não põe mais de 3 indicadores. A chance de dar errado é muito grande. Tá? Comece pequeno, cresça rápido, sabe? Então, coloque 1, 2, no máximo 3, para vocês acompanharem. Isso não é muito indicador, tá? E próximos passos, pelo amor de Deus. Nunca saia de uma reunião sem próximos passos. Tá, e aí, o que a gente faz? Fez uma reunião de 1h30, acabou isso, você tá aí agora. O que a gente faz? Não sei, a gente não combinou, legal. Aí marca a reunião para combinar os próximos passos, entendeu? Aí a sua reunião tá ali, a agenda é só de reunião, você não sabe por quê. Então, próximos passos. Já combina. E a gente vai ver isso depois. Quanto tempo para escrever esse indicador? É um modelo simples, básico, de tiração de... Não conseguiu responder metade disso aí, gente? Repense. Porque pode ser que não seja treinamento. Tá? Então, bom, era isso que eu queria falar. Hoje é difícil, eu vou deixar aqui também, mas fiquem à vontade, né? Inclusive, a gente tem um vídeo lá no YouTube falando sobre indicadores de treinamento. A gente fala bastante disso, mas fiquem à vontade aí para se conectar com a gente. E, bom, não sei se alguém tem pergunta, alguma coisa assim, quer saber de alguma coisa, quer falar mais. Respondi as perguntas de vocês. Eu queria perguntar, mas é uma pergunta que está lá, não sei se... Qual que é a sua pergunta? Eu só escrevi onboard. Onboard. Conte-me. Eu tenho a impressão de que onboard é agora ou nunca. Ou começa certo para a pessoa ter uma sensação positiva a respeito da empresa e entender. Porque parece que, assim, às vezes o colaborador, ele entra na empresa e se a gente não faz um onboarding muito amarrado, ele pode criar o que ele quiser na cabeça dele de expectativa e aí vai chegar lá na frente, o índice de satisfação dele é baixo, porque dentro da expectativa dele, ele não atendeu. Então, se o onboarding ele é bem desenhado, a gente consegue atender a expectativa dele e deixar claro. Eu queria saber se existe alguma dica que já trabalha esse desenvolvimento no onboarding. E aí, juntando com a outra pergunta que eu fiz, se existe uma sugestão de trabalhar a cultura organizacional para que... Bom, não. São umas perguntas complexas. Ó, de todos os últimos eventos que eu fui, de palestras e tudo que eu acompanhei esse ano, um dos temas mais falados é o onboarding. Nunca se teve tanta necessidade de focar nessa experiência. Porque, como você falou, é a experiência inicial. Né? É como ele enxerga a empresa. E como hoje a gente vive a era das experiências, até na nossa vida, gerar essa boa impressão para quem está chegando tem se tornado cada vez mais importante para as empresas. Até porque isso tem a ver também com o marca empregadora. Porque o cara que se é bem recebido, ele faz o que? Ele faz um post, cheguei na empresa, kit, não sei o que, aí todo mundo começa, nossa, olha lá, o cara é um cliente, né? Vou para lá, vou dar um cliente. Então, tem esse ponto, que é marca empregadora. Tem um ponto que, assim, as empresas entenderam que esse negócio de café com leite não existe. Se eu começo a treinar ele bem quando ele chega, ele consegue performar muito bem desde a largada. Eu não preciso esperar ele 3 meses, 6 meses. Então, você montar uma maneira que você vai trazer esse colaborador para dentro da sua organização, de maneira que ele entenda a sua cultura, de maneira que ele entenda o jogo, isso faz com que ele performe mais rápido. E por isso se fala de onboarding. Não é porque é por causa do kit. É por causa exatamente isso. A gente não está com tempo, né, para esperar, né? Então, sim, dá para fazer um negócio muito bem feito, né? E dá para performar logo de início. Então, eu acredito muito nisso. Assim. Tanto é que lá na minha empresa eu também estou com um projeto de jornada no onboarding.
A gente resolveu um problema muito grande esse ano no pilar. E a minha ideia é finalizar o ano resolvendo toda a jornada. Exatamente por isso, porque performance melhor, não tem reclamação, você é mais rápido, não tem reclamação de cliente, e por aí vai. Então, você resolve uma dor. Então, vai assim. E de cultura organizacional, sim, dá para fazer. E aí, a minha resposta, porque assim, acho que isso a gente pode até trazer isso para o painel mais tarde, vai precisar muito de ritos de liderança. Porque se você não tem uma liderança forte, a chance de dar errado é muito alta. Então, se a liderança tem rituais, se a liderança tem o DNA da companhia na cabeça, estando presencial ou online, não importa. Ele vai viver a cultura da empresa. Tá?